pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros. Hoje eu trago para vocês os 15 livros que eu quero ler em 2026. Eu estava fazendo 12 clássicos por ano. Eu fiz em 2024, fiz em 2025, mas em ambos os anos eu não consegui cumprir a meta de ler os 12 clássicos. Eu li uma média de 9 clássicos. Então, em vez de trazer novamente 12 clássicos, eu resolvi fazer uma mistura de clássicos e contemporâneos que eu quero ler em 2026. Então, eu separei 15 livros no total. Como vocês podem ver, fez um rombo aqui na minha estante. Essa minha estante aqui, ela guarda os livros que eu ainda não li. Então, são livros que estão na fila. Eu fiz um apanhado de livros físicos e também livros para ler no Kindle, porque meu Kindle tá bem abarrotado de livros, eu preciso ler aqueles livros. Então, eu fiz uma mistura entre livros físicos e livros no Kindle para 2026. Separei 15, com certeza eu vou ler um pouco mais de 15, mas esses eu quero fazer questão de ler mesmo. Alguns já estão na minha estante há algum tempo, alguns já estão há muito tempo no Kindle, então eu preciso ler eles. É claro que eu vou ler de acordo com a minha vontade, não vou me forçar a ler se eu não estiver afim. E tudo bem, leitura é para ser um prazer e não uma obrigação ou uma competição. Bom, vamos começar. O primeiro livro que eu quero muito ler em 2026 é Outlander, A Viajante do Tempo. Comprei ele na Black Friday, esse livro pitititinho, né? Ele vem com essa jacket, eu mostrei quando ele chegou, que eu tava um pouco decepcionada, achando que o livro ia ser com os personagens da série, mas não, é a jacket, a capa do livro é essa mesma, que eu acho bem mais bonita. Não gosto de livros com o rosto de personagens na capa, não gosto. Então, este aqui é um dos livros que eu quero ler. Com certeza eu vou levar uns 2 meses lendo. Mas eu estou animada, estou ansiosa. Se eu gostar deste primeiro livro, vou entrar no esquema de pirâmide. Afinal, sei lá quantos livros são desses. E eu acredito que esse é um dos menores da série. O próximo livro que eu quero ler é um clássico, que é Dona Beija, do Agrippa Vasconcelos. Quem me acompanha aqui no canal ou viu o vídeo de clássicos que eu li em 2025, sabe que eu me apaixonei por Agrippa Vasconcelos ao ler Chica que Manda. E eu quero muito ler Dona Beija. Porém, eu estou em dúvida. Dona Beija, ele já faz um tempo que está na minha estante. Mas eu ganhei de presente do meu marido Sim a Braba, que está aqui. Também do Agrippa Vasconcelos. E eu tô em dúvida entre qual dos dois eu vou ler. Quem sabe eu leia os dois. Porém, eu vou decidir na hora. Então pode ser que seja Dona Beija, pode ser que seja Sim a Braba. Outro livro que eu quero também muito ler é Como Eu Era Antes de Você, né? Agora vamos para os contemporâneos. Este livro aqui eu comprei ele numa promoção na Americana. Ele é simplesinho, não tem nem orelha. As letras são minúsculas, eu não tinha visto que era assim, senão eu não tinha pegado, eu tinha esperado para pegar a versão brochura. Mas, né, é esse que tem. Fazer o que, né? Mas eu quero muito ler, quero ler este romance. Eu gosto muito da Jojo Moyes. O meu livro favorito dela é A Garota que Você Deixou para Trás. Acho que é este o título do livro. Já faz um tempo que eu li. E agora eu quero ler Como Eu Era Antes de Você. Se eu me animar, quem sabe eu assisto ao filme. Mas eu ando um pouco traumatizada com filmes baseados em livros. Então eu tô preferindo me apegar aos livros em vez de assistir aos filmes. Agora, os próximos 3 livros são livros que eu vou ler no Kindle. Não tenho eles físicos. O primeiro é Apenas Mais Um Seu, da Juju Figueiredo, uma autora nacional. Ela escreve romances contemporâneos, new adult. Eu gosto bastante da Juju, acompanho ela no Instagram. E é muito legal a gente acompanhar esses autores novos que postam na Amazon, que a gente tem um acesso bem mais fácil a eles, podemos conversar com eles, se tornar até amigos deles. Eu também sou uma autora nacional, vocês podem conferir os meus livros no link ali embaixo. Eu escrevo romances de entretenimento igual a Juju. Eu quero muito ler este livro dela, Apenas Mais Um Seu. Seio, né? É o certo pronunciar, mas eu falo seu. E paciência, gente. Eu falo mais rápido do que eu penso. Então, Apenas Mais Um Seio, da Juju Figueiredo.
O outro livro é Vergonha, da Brittany C. Cherry. Quero ler este livro, ele tá no meu Kindle já tem muito tempo, eu acho que desde quando ele tava no hype, né? Então, eu quero ler este livro. E o outro é um dark romance, que é The Ritual, da Chantel Tessier. Este também está na minha lista, já tem bastante tempo, e eu vou ler ele. Voltando para os livros físicos, quero muito ler Harry Potter e as Relíquias da Morte. Já faz um tempo que eu estou lendo a saga de Harry Potter, e em 2025 eu consegui ler O Cálice de Fogo, A Ordem da Fênix e O Enigma do Príncipe. Agora, em 2026, eu vou finalmente finalizar e vou ler As Relíquias da Morte. Então, ele está aqui no aguardo. Outro clássico que eu quero ler em 2026 é A Intrusa, de Júlia Lopes de Almeida. Estava na minha lista de 2025, mas eu não consegui ler. Eu até iniciei ela, eu acho que eu falei num vlog, mas eu estava numa fase, eu acho que a cabeça um pouco cansada. Clássico, a gente precisa estar bem para ler, né? A gente tem que estar atento, prestando atenção, porque cada parágrafo é importante e exige isso de você, diferentemente de um livro contemporâneo, que você pode viajar durante a leitura, que você não perde muita coisa. Já o clássico, se você perde uns 2, 3 parágrafos devaneando, você perde o fio da meada da história. Então, eu não estava com a cabeça muito boa quando eu comecei a ler, e agora eu vou dar uma nova chance. Quero muito ler Júlia Lopes. Eu tenho outro dela, que é Memórias de Marta, que também é um livro que eu quero ler. Se eu gostar bastante desse, talvez eu já engate em Memórias de Marta também. Este aqui, eu peguei ele numa geladeira na minha antiga cidade. Lá tinha uma geladeira que eles colocavam livros, chama Geladeiroteca, que você podia colocar um livro lá, pegar outro para você, e eu acabei pegando este daqui, que é Feios. Lançaram até o filme, né, recentemente, do Scott Westerfeld. Essa capa eu acho horrorosa, eu acho a capa que eles fizeram um relançamento, né, do livro, a capa nova é mais bonitinha. Mas eu tenho essa versão, ele é bem amarelado, ó, bem velhinho, e eu quero ler. Olha, ele é de 2016, tem até o nome da antiga leitora. E eu gosto muito dessa diagramação, é da galera, né? Da Record. Então é uma diagramação bem bacana para ler. Entrou na minha lista também, afinal ele está há muito tempo na minha estante esperando a vez dele, então 2026 vai ser a vez deste livro. O próximo é A Biblioteca de Paris, da Jeannette S. Charlie. É um livro que eu quero ler já faz bastante tempo. Eu amo livros que se passam durante as grandes guerras, ainda mais esses romances históricos, e alguns são romances ficcionais, mas se passam durante as guerras, e A Biblioteca de Paris é um deles, e eu quero muito ler, então tá na lista também. O próximo é um livro que eu comecei em 2025, mas eu não terminei, acabei abandonando, então eu quero voltar a ler. Eu li, olha, só um pouquinho, mas eu quero voltar a ler agora em 2026, que é Intriga em Bagdá, da Agatha Christie. Eu achei muito legal a história, não é com Hercule Poirot, mas eu comecei achando interessante, mas depois eu comecei a ler outro livro, aí sabe quando você perde o interesse? Então eu acabei abandonando ele. Esse livro eu comprei ele num sebo, paguei R$10 nele, olha que coisa mais velha que ele tá, mas eu amo esses livros de capa dura assim, antigo. Tem um cheirinho de sebo, amo. E eu quero muito ler ele em 2026. Bom, os livros físicos acabaram, agora são 3 e-books que eu quero ler. O próximo é Diário de um Vampiro, ou Despertar. Eu assisti as 2 primeiras temporadas da série Diário de um Vampiro, já faz muito tempo. Agora eu quero muito ler o livro, então eu vou ler o primeiro livro. Se eu gostar, eu engato na série, se não, eu vou ficar só no primeiro livro mesmo. O segundo é O Inferno de Gabriel, de Sylvain Kinard. Não sei se assim pronuncia. É um livro que eu quero ler também. Eu tenho ele no Kindle. É a história de um professor com uma aluna, uma coisa assim, na faculdade. Então, eles são maiores de idade. Porém, a professora é aluna, então tem esse tabu na história. E o próximo é A Sombra da Terra do Nunca,
da Nikki City Crower. Eu li O Rei da Terra do Nunca, fiz resenha aqui pro canal. Assistam lá, me diverti horrores lendo aquele livro, gente. Então eu quero ler o segundo e eu já coloquei ele no meu Kindle. Eu não comprei o físico, mas eu vou ler ele no Kindle, que eu tô muito ansiosa. Talvez, né, até quando eu for ler, talvez eu compre. Mas se eu for ler logo, por exemplo, em janeiro mesmo ou fevereiro, aí eu vou acabar lendo ele no Kindle mesmo. Fazendo uma correção aqui rapidinho, um livro que eu esqueci de citar nessa lista minha é Procura-se um Marido, da Karina Ricci. Também é um livro que eu quero ler Karina Ricci já faz um bom tempo e eu nunca pego para ler, então eu coloquei na minha lista Procura-se um Marido. Eu segui a minha listinha aqui do meu caderno de leituras, em breve vai ter vídeo dele aí no canal para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algum desses livros que eu citei, comente aí para mim. Se você já fez a sua lista de 2026, comenta aí para mim também. Se inscreva no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!